Sou Jacinto, seu amigo, morto há 25 anos. Matei-me com um tiro nos miolos. Lembra-se de mim? Na véspera de meu suicídio, estive no seu escritório, à Rua da Quitanda, e contei-lhe sobre minha vontade de acabar com a vida. Você me aconselhou, e seus conselhos tive a loucura de não seguir. No dia seguinte, matei-me. Venho agora dizer-lhe o que é o suicídio e pedir-lhe que publique para alertar outros loucos que têm em mente a ideia de fugir da vida. No dia em que me matei, estava desesperado e você sabe os motivos. Ajeitei o revólver no céu da boca. Dei o tiro, mas verifiquei ainda estar vivo. Sentindo dores agudas e ouvindo os gritos dos meus familiares, mas não podia me mover. Continuei paralisado no corpo, morto, sem poder me separar do cadáver até a hora do enterro. Assisti aos funerais, ouvi os lamentos e as recriminações dos presentes pelo meu ato. Horrorizado, vi fecharem o caixão sobre mim. Carregaram-me ao cemitério, enterraram-me e me deixaram sozinho. Senti a sufocação da cova, mas não podia fazer o mais leve movimento. Estava colado ao corpo morto. Sentia, porém, a inteligência lúcida. Lembrava de tudo, raciocinava, seguia o fio das ideias. Então, lembrei-me que um espírita me disse um dia: muitas vezes, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o dia em que deveria ocorrer a morte, porque ele alterou a ordem determinada por Deus e ninguém tem esse direito. Isso aconteceu comigo. As dores que sentiam eram fabulosamente insuportáveis. E logo a seguir, passei a sentir o cheiro do corpo apodrecendo. Senti a mordedura dos vermes, milhões de mordidas ao mesmo tempo por todo o corpo. Sofrimentos incríveis. Além das dores no corpo, a dor do ferimento da boca nunca me abandonou. Muito tempo depois, a carne foi se separando dos ossos, foi secando, se acabando, e eu sempre ali, assistindo a tudo entre dores pavorosas, sem ao menos poder dormir. A sede, a fome e o frio me torturavam. Um dia, meus ossos foram tirados da cova e removidos para o jazigo da família. E eu ainda ali, colado aos ossos, vi a remoção, assisti a tudo e fiquei junto aos ossos, dentro do jazigo. Sempre lúcido, sempre raciocinando. Jamais tive um minuto de descanso em que pudesse dormir. O jazigo foi aberto 2 ou 3 vezes para a colocação de cadáveres de pessoas da família. De quem? Nunca pude saber, porque não conseguia ao menos ir olhar quem estava enterrado ao meu lado. Nestes últimos dias, fui libertado. Vou pagar meu crime em nova e mais terrível encarnação. Antes disso, estou aqui para pedir-lhe que diga aos que sofrem o que é o suicídio. Esta é a minha contribuição ao mundo. Jacinto, Rio de Janeiro, outubro de 1917. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto,
graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentando a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava. Que foge de um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu,
que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência.